O tema da mensagem desta noite, que eu gostaria de deixar, é que Jesus, ele muda histórias. Glória a Deus. E aí eu vou compartilhar alguns textos com os irmãos de histórias de vida que Jesus mudou. De famílias que tiveram a sua história mudada por Jesus. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com as irmãs se encontra em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 51. Uma história bastante conhecida do cego Bartimeu. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 51. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu possa voltar a ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e seguindo a Jesus com alegria, estrada afora. Irmãos, observem, minhas queridas, que Bartimeu ele começa a chamar a atenção de Jesus. Quando tudo parecia contrário, quando tudo parecia difícil, quando tudo cooperava para que aquilo não acontecesse, Bartimeu, de alguma forma, ele chama a atenção de Jesus. E Jesus vai perguntar para o cego, e às vezes isso parece até cômico. Jesus, às vezes, vem com essas saídas, com essas perguntas, porque a pessoa está cega e você pergunta para o cego o que ele quer. Mas Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele fala, ele responde o óbvio: que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. A resposta de Jesus é mais interessante ainda, porque Jesus vai dizer para ele: vá, a tua fé te salvou. Irmãos, observem que o que aquele cego está pedindo para Jesus é algo que ninguém poderia fazer por ele. É algo que ninguém poderia fazer pela família dele. Já estava decretado na vida daquele homem que ele iria morrer cego. A questão aqui não é como ele ficou cego. A questão aqui é que há muitos anos ele não enxergava. Ele não tinha visão. Mas isso não impediu o fato dele ter uma debilidade física, não impediu dele se apresentar diante de Jesus. Aleluia. No nosso vocabulário eu poderia dizer aqui, ele deu o jeito dele, ele se virou, ele não colocou dificuldade em uma deficiência que ele tinha, que são coisas que nós normalmente fazemos. Mas aquele cego, aquele homem deu o jeito dele, se apresentou diante de Jesus. E Jesus vai fazer algo que só ele poderia fazer. Médico nenhum poderia trazer a visão para aquele homem. Médico nenhum poderia restaurar a vida emocional daquele homem e, consequentemente, daquela família. Mas quando ele se apresentou diante de Jesus, quando ele se colocou diante do Mestre, uma situação que todos não acreditavam, Jesus dá a solução. E o texto finaliza dizendo que aquele homem, ele sai da presença de Jesus, seguindo a Jesus e pulando de alegria. A gente vê muitas pessoas que se aproximam de Jesus, que precisam de restauração nas suas vidas, e que depois que conseguem aquilo que elas querem, elas se afastam da presença do Senhor. Mas aqui a gente vê o exemplo de um homem que ele não só seguiu a Jesus, mas o texto nos fala que ele seguiu com alegria. Outro exemplo que eu gostaria de trazer para as irmãs nesta noite se encontra em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Outro texto muito conhecido das irmãs, tenho certeza, que vai dizer assim, e aconteceu, pouco depois, ir eles a uma cidade chamada Naim, e com eles iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva,
e com ela também ia uma grande multidão da cidade. O texto que nós falamos inicialmente, do cego Bartimeu, nós estávamos falando de uma enfermidade. Agora nós vamos ver aqui uma história que é um pouco mais complexa. Uma história que é um pouco mais difícil para se ter uma solução. Aqui, na verdade, é uma inversão de valores. Porque pai nenhum, mãe nenhuma cria os seus filhos para os enterrarem. Verdade? Ninguém cria seus filhos para os enterrar. Então, aqui a gente está vendo uma inversão de valores. E Jesus está chegando na porta daquela cidade. E a Bíblia nos fala que vinha uma multidão atrás de Jesus. Seus discípulos e uma multidão. E a multidão que vinha com Jesus vai se encontrar com uma outra multidão que estava saindo da cidade. Certamente já havia acontecido um velório e eles estão a caminho para enterrar um jovem, um filho único, de uma mãe que era viúva, de uma família que não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, de uma mulher que agora estaria sujeita à lei e ao que alguém viesse a ter misericórdia da vida daquela mulher, porque ela não tem mais marido, ela não tem mais filho para tomar conta dela. E agora? O que vai acontecer? Jesus está entrando na cidade. Uma multidão está com ele. Pergunto para as irmãs, no meio daquela multidão tinha pessoas curiosas? Que estavam ali só por curiosidade. No meio daquela multidão tinham pessoas que estavam comprometidas com a causa de Jesus, de verdade, de coração. Mas também no meio daquela multidão provavelmente existiam pessoas que não estavam tão comprometidas assim. Mas estavam atrás de Jesus. Um encontro de pessoas com diferentes sentimentos, com diferente motivo, e junta aquele povo todo. E Jesus se bate de frente com a mãe daquele jovem, que certamente estava muito triste e que com certeza estava chorando, porque olha o que Jesus vai falar para ela, vendo a versículo número 13, vendo a mãe, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e lhe disse. Então Jesus ele ficou triste. Jesus também se comoveu. Jesus também estava sentido por toda aquela cena, por toda aquela comoção. Só que Jesus ele vai olhar para aquela mãe e vai dizer assim: não chores. Como assim, mas não chore? Se a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E a mulher está chorando. E Jesus vai dizer para ela assim: não chore. Às vezes no meio das nossas dificuldades, às vezes no meio das nossas lutas, é meio complexo quando a gente chega para uma pessoa e fala assim: não se preocupe tanto assim. Deus está no controle. Deus vai entrar e vai dar solução nisso aí. Deus vai mudar a sua história. E as pessoas olham e falam assim: esse pastor é louco, esse pastor é maluco. Será que ele não entendeu a gravidade da situação? Será que ele não sabe pelo que eu estou passando? E a gente vai ver que Jesus olha para ela assim e fala: mulher, não chores. Só que o enterro está indo. As pessoas estão vindo com o caixão. E quando o caixão passa por Jesus, a palavra do Senhor fala que Jesus toca no caixão. E quando Jesus toca no caixão, irmãos, Jesus está trazendo um problema seríssimo, gravíssimo para ele. Porque quem tocava no caixão ficava impuro. Como pode Jesus, que é santo, estar impuro agora? Jesus precisaria passar por um processo de pelo menos 7 dias para se purificar. Tocou no morto. Deveria ser jogado para fora do arraial. Deveria passar por todo o ritual para se purificar. Como pode um homem que é santo? Como pode um homem que é milagreiro? Como pode um homem que cura? Como pode um homem que restaura cego estar impuro agora? Irmãos, Jesus, ele era um estranho para aquela mulher.
Jesus ele não tinha compromisso nenhum com aquela mulher. Jesus não era parente daquela mulher. Jesus legalmente não tinha nenhum tipo de compromisso com aquela mulher. Por que é que Jesus foi se meter em um problema que não era dele, irmãs? O que é que Jesus tinha a ver com aquilo tudo? Mas sabe o que Deus está falando para nós nesta noite? Aleluia. Que Ele se preocupa com o seu problema. Glória a Deus. Que Ele entra no seu problema. Aleluia. Que Ele coloca a mão naquilo mesmo que aquilo não cheire bem. Aleluia. Ele coloca a mão naquilo mesmo que aquilo não vá comprometer Ele. Aleluia, Jesus. Ele vai ao seu encontro mesmo que você não o conheça. Assim, Deus. E Ele vai ao seu encontro mesmo pensando você que Ele não te conhece. Porque Ele te conhece. Jesus, Ele entra nos nossos problemas e traz solução e muda a nossa história. E o mais interessante é que Jesus começa a conversar com o defunto. Começa a conversar com o jovem. E o mais doido ainda é que o jovem responde. Irmãos, imagine o susto que aquele povo não deve ter recebido. Imagine a indignação daquele povo que velou aquele jovem, certamente uma noite inteira, certamente boa parte do dia, e que está carregando para enterrar, a cova já está aberta. As pessoas estão com pressa para enterrar logo. Poderia ser que já estivesse até com mau cheiro. E Jesus está conversando com um defunto, Jesus está doido, né? E agora o defunto responde. E ali o Senhor ele faz um milagre. Irmão, Jesus passou na história daquela família. E Jesus mudou o desfecho daquela mãe, daquela mulher. Quando Jesus ressuscita aquele jovem, pega ele pelo braço e entrega para a mãe. Imagina aquela mãe chegando na cidade, voltando, porque eles estavam saindo da cidade. Imagina aquela mãe voltando para a cidade, indo para a sua casa com seu filho, abraçada com seu filho, de mãos dadas com seu filho. E as pessoas dizendo: olha, não era o que morreu? Nós não velamos ele a noite toda. Irmão, Jesus ele transforma o que parece irreversível. Glória a Deus. Quando a gente pensa que não tem mais saída, quando a gente pensa que é impossível, Jesus entra com providência e transforma. Outro texto que eu gostaria de compartilhar com as irmãs está em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 18, que diz assim: e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Esse texto que eu li, essa história, está ali logo depois, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, que Jesus desce no monte, que Jesus vê aquela confusão de um jovem possesso. E o interessante, irmãos, é que esse texto ele é diferente dos outros dois que nós lemos. Porque o primeiro texto a gente vai ver uma pessoa que está cega, com uma enfermidade. No segundo texto a gente vai ver que é um morto que volta à vida. Aleluia. A ressurreição de alguém que estava morto. Só que nesse texto agora, o problema aqui é espiritual. O problema aqui não é a cura de uma enfermidade. O problema aqui não é a ressurreição de uma vida. O problema aqui agora é espiritual. Aquele pai já havia gastado todos os seus recursos para tentar curar o seu filho. Ele vai contar isso para Jesus. Certamente ele já havia gastado uma boa parte das suas finanças tentando fazer a cura para os seus filhos. Mas, irmãos, existem problemas nas nossas vidas que dinheiro não traz solução. Verdade. Existem problemas nas nossas vidas que recursos do nosso braço não dão jeito. Aleluia. Existem problemas nas nossas vidas que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus em oração. Aleluia, Jesus. E pedir ao Senhor que Ele entre com providência. Existem portas, irmãos,
que só se abrem se nós estivermos de joelhos dobrados. Observe, minhas irmãs, que Jesus estava no monte orando. O pai daquele jovem encontra os seus discípulos, os que ficaram ali, e que não são capazes de resolver o problema daquele garoto. O problema aqui, lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, nós vamos perceber que o problema aqui já criou uma repercussão muito grande, que o problema aqui já se tornou algo público, e o entendimento bíblico que nós temos é que aquilo ali já havia virado um show. As pessoas estavam ali fazendo chacota dos discípulos, os discípulos já estavam nervosos porque eles viam o mestre fazer e eles não conseguiram. Os fariseus e os escribas, que eram religiosos, já estavam apontando dele. Mas o menino está lá sofrendo. A família daquele menino está lá sofrendo. O pai já está desesperado. Os discípulos tentam, mas não conseguem. E Jesus, quando desce no monte, no período de oração que ele estava, com 2 de seus discípulos, encontra toda aquela situação, todo aquele fuzuê. E Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu aqui? O pai do menino se aproxima de Jesus e começa a contar o problema. Eu trouxe meu filho, a fama é que os seus discípulos poderiam me ajudar, a fama é que os seus discípulos têm autoridade para expulsar demônios, só que a verdade é que eles não conseguiram. Eles até tentaram, mas eles não conseguiram. A situação aqui agora, irmãos, é uma situação muito delicada. Por quê? Porque esse pai ele já está frustrado. Esse pai aqui, ele já havia acabado de ver pelo menos 10 dos discípulos de Jesus falharem, não conseguirem resolver o problema. Ele havia terminado de passar por uma situação vexatória, frustração terrível. Por que aquele pai agora iria confiar em Jesus? Por que aquele pai agora iria trazer o seu filho e colocar novamente de novo em exposição diante daquelas pessoas? O que é que poderia acontecer de diferente ali, naquele momento? Será que algum de nós, será que alguma das senhoras levariam o filho de vocês e colocariam em exposição novamente no meio de uma multidão que estava ali? Já que já havia tentado e nada aconteceu. A diferença é que Jesus estava presente naquele lugar. A diferença é que agora não são mais os discípulos, agora é o próprio mestre. E o pai decide. Aquele pai toma a decisão de dar mais uma oportunidade a seu filho. E ele traz o filho dele e ele pede a Jesus: Jesus, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Jesus olha para aquele pai e fala assim: você crê? Porque tudo é possível ao que crê. Você crê? Você acredita? Irmãos, veja bem, aquele homem que está fragilizado, aquele homem que está fraco na fé, ele mesmo vai dizer isso: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E é compreensível aquele homem não ter mais fé. É compreensível aquele homem não acreditar mais nas coisas, porque de tantas desilusões que nós temos, por que nós vamos acreditar? Por que nós vamos entender que agora vai ser diferente? Por que nós vamos entender que não vai acontecer tudo de novo? Só que a história aqui, irmãos, não se trata se Jesus pode fazer ou não. A questão aqui não é essa. Porque Jesus vai perguntar: você acredita? E depois Jesus vai afirmar: não é possível. A história aqui se trata, a questão aqui é si mesmo diante das nossas experiências negativas. A questão é si mesmo diante de todas as nossas desilusões. Se nós podemos continuar crendo que Jesus ainda no dia de hoje pode fazer.
A questão aqui é se mesmo diante de tudo que já nos aconteceu, de todos os nossos traumas, de todas as nossas dores, se a gente ainda consegue entregar as nossas vidas aos pés de Jesus. Aquele homem vai dizer: Senhor, eu quero. Agora, diante de tudo isso que me aconteceu, a minha fé está fraca, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha dificuldade. E o pai traz o menino. Parecia aos olhos de todo aquele povo que era impossível. Parecia aos olhos de todo aquele povo que não iria acontecer. E muitos estavam torcendo para isso, para que não acontecesse mesmo. Jesus vai orar para aquele menino que estava possesso. A Bíblia fala que quando Jesus termina de dar a ordem, com poder e autoridade, que o menino cai como morto. E que as pessoas que estavam ali olham e falam assim: eita, morreu. Está morto. Agora que não tem mais demônio nem mesmo. Matou o menino. Mas a Bíblia fala que Jesus pega o menino pela mão, leva o menino e entrega o pai. E aí mais uma família é restaurada pelo poder que Jesus tem. Mais uma família é restaurada pelo poder que Jesus tem. Mais uma vez Jesus faz o que ninguém poderia fazer. E mais uma vez Jesus faz o que parecia impossível aos olhos de todo aquele mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Mais um texto que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, eu já estou terminando, é o último texto. João, capítulo de número 8, uma história também muito conhecida das irmãs. A partir do versículo número 4, vai dizer assim, ó. João 8, a partir do versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Irmãos, se nós começarmos a ler o capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ver que Jesus ele passa a noite no Monte das Oliveiras orando. Essa mulher aqui também, certamente, ela passou a noite em algum lugar, fazendo alguma coisa que ela não deveria. E a Bíblia fala que ela foi pega no erro, no pecado, e levam aquela mulher para Jesus. A grande pergunta que fica aqui nesta noite para nós é: ela sabia que o que ela estava fazendo era errado? Sabia? Ela sabia. Claro que ela sabia que o que ela estava fazendo era errado. Só que, irmãos, o que acontece, irmãos? A gente faz o errado e não para de fazer o errado porque nunca fomos pegos. Está dando certo. E se está dando certo, eu não vou deixar de fazer. E se está dando certo, não tem problema nenhum. Até o dia que é pego. E no dia que é pego, o que a pessoa fala? Foi a primeira vez que eu fiz. Quando a gente vê essa entrevista aí na televisão do menino que é pego fazendo errado, o que eles dizem? Foi a primeira vez. Puxa a ficha dele, até a cadeia já pegou pelo mesmo erro. Foi a primeira vez. Então, irmãos, observem que ela é culpada. E agora ela vai ser apedrejada pela sua culpa. Agora ela vai ser apedrejada pelo seu erro. Diferente do cego Bartimeu, diferente do menino que estava morto, essa aqui era culpada pelos seus atos. Essa aqui era culpada por aquilo que ela fez. Outra pergunta: ela merecia arcar pelas responsabilidades dos seus erros? A pergunta se torna pesada porque a pena aqui é a morte. Não é verdade? Mas diante da lei, diante daquele povo, diante daquela cultura, ela merecia sim ser responsabilizada. E o próprio povo foi quem pegou, acusou, julgou, deu o veredito e iria executá-la. Só que o que acontece, irmãos? A questão agora dessa situação
é aproveitar toda aquela situação para testar Jesus. Porque aquelas pessoas também querem apedrejar Jesus, também querem um motivo para matar Jesus. Então alguém ali vai ter uma ideia linda e maravilhosa. Já pegamos a mulher, vamos levar ela para Jesus, para o profeta, ver o que ele vai dizer. Vamos ver qual vai ser o veredito dele. E olha, irmãos, que ele não precisava levar a mulher para Jesus. Ele já tinha a lei de Moisés para eles. Levar a mulher para Jesus por quê? Se a lei de Moisés já dizia o que deveria fazer, por que nós vamos levar a mulher para Jesus? Mas olha só o que eles estão pensando, o que está passando na cabeça deles. Vamos levar ela para Jesus. Que se Jesus dizer, cumpra a lei de Moisés e mate, a gente vai, mata ela, apedreja ela, depois volta, aponta e fala que ele, Jesus, prega o amor, mas mandou matar. E aí a gente acaba com o ministério dele. E se Jesus dizer que não é para matar a mulher, que não é para apedrejar a mulher, a gente acusa ele de blasfêmia, mata a mulher e mata ele também. Esse era o pensamento quando as pessoas levaram aquela mulher até Jesus. Jesus está no chão escrevendo, nos diz a palavra do Senhor, não sei o que ele está escrevendo. A Bíblia não fala, e eu também não estava lá. A verdade é que Jesus está agachado, escrevendo alguma coisa. E imagine, irmãs, a agonia que não deve ter sido. As pessoas acusando, as pessoas contando a história para Jesus, o que aconteceu, e as pessoas cobrando de Jesus uma resposta, as pessoas cobrando de Jesus que Jesus se manifeste, que Jesus fale o que tem que fazer, e qualquer resposta que Jesus vai dar está bom para eles, vai satisfazer eles. E quantas vezes, irmãos, nós não nos colocamos numa situação parecida com essa? De aperto, das pessoas colocar o dedo na cara e comprar uma decisão, e agora o que vai fazer? Porque se disser que ama, vai morrer também. E se disser que não ama, o que é isso? Prega o amor e manda matar? Quantas vezes nós nos colocamos em situações parecidas com essa ainda nos dias de hoje, ainda na nossa realidade? Só que a resposta que Jesus vai dar, irmãos, que todos nós sabemos qual foi, não foi para toda aquela multidão que estava ali. Não foi para todo mundo. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés também diz que as pessoas que testemunharam o pecado, as pessoas que pegaram no flagrante do ato que estava sendo consumado, as pessoas que estão acusando, que estão dizendo, eu vi, eu peguei, está aqui, que deveria ser no mínimo 2 testemunhas. Essas pessoas deveriam ser as primeiras a tacar a pedra. Então Jesus está falando para essas pessoas: se vocês não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. Quem deveria tirar a primeira pedra seriam as testemunhas que estavam. Um olha para o outro. Comunidade pequena, todo mundo se conhece. E aí, fulano, vai atirar? Mas lembra daquele dia? E aí, meu irmão, vai atirar, mas eu conheço a sua vida também. E a lei de Moisés também fala que se você der um falso testemunho, você também está sujeito a ser apedrejado. Um olha para o outro olha para um, e a Bíblia fala que quando Jesus levanta as suas vistas, não tem mais ninguém. Mais uma vida foi salva, mais uma família foi restaurada, mais uma história de vida foi mudada, porque Jesus olha para aquela mulher e fala: vá e não peques mais. Onde estão os teus acusadores, mulher? Foram embora. Eu também não te acuso. Vá e pare de fazer o que você estava fazendo. Porque se fizer uma hora ou outra, você pega de novo e Jesus não vai falar, eu vou matar. Então você pulou a fogueira agora. Mas não faça
tal. Continua, não peques mais. E ali a gente vai perceber que Jesus muda a história de alguém que não merecia.